Olá, seja bem-vindo, boa noite. Mais um vídeo desse dia. Agora são 21 horas e 57 minutos do dia 15 de março de 2023. Fazendo mais um vídeo, fiz um vídeo pela manhã. E agora eu vou fazer esse vídeo aqui pra de fato fazer um vídeo, né? Pela de manhã foi mais um desabafo, uma necessidade de falar uma parte. De manhã também eu estava com uma dor de cabeça terrível, não estava conseguindo nem. Eu dormi a noite inteirinha com dor de cabeça. Eu acho que a minha pressão deve ter subido, alguma coisa assim. E eu dormi a noite inteirinha com dor de cabeça. Eu senti minha dor de cabeça, estava forte, sabe quando ela fica latejando? A noite inteira, né? Acredito que foi um pouco de nervoso. Na hora que eu passei o nervoso, eu segurei bem, fiquei tranquilo. Horas, bem, mais ou menos, foi na hora que eu fui dormir. Na hora que eu fui dormir, eu senti assim que me bateu uma tristeza assim. Aí e aí fui dormir. Fui dormir e quando foi da madrugada eu senti minha cabeça latejando, né? Falei, eita, mas estou aqui, né? Vamos falar aqui de coisas boas, né? Das coisas de Deus, das coisas maravilhosas de Deus, né? As providências de Deus. Nessa vida a gente muitas coisas acontecem que nos entristece, né? Deixa a gente triste. Ainda agora há pouco não, agora à tarde, estava conversando, né, com os daqui de casa e até no carro, né, estava a caminho de um lugar e, e falei alguma coisa e disse assim pra mim: é muito ruim tudo isso, porque nós sempre fomos muito combatidos, muito combatido demais, né? E aí de repente a gente toma uma postura, uma decisão, né, na nossa vida, porque eu as decisões que eu estou tomando, para muitos pode ser uma decisão radical, uma decisão, mas eu acho que é a decisão mais adequada, né? Eu não vou nem querer falar desse assunto agora, quero falar de outros assuntos, mas para eu poder, na linha de raciocínio que eu estou aqui, né, para que as pessoas possam entender, né? E, para mim não modifica muito, para mim, né, tanto faz, tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez. Hoje para mim, né, agora a decisão, a minha decisão, eu tenho uma coisa, eu tenho uma certeza absoluta, né? Absoluta. Não há motivos nenhum, né, para que venha retaliações, né, no sentido espiritual, né? Nenhum, nenhum, né? Nenhum motivo. Mas também, se vier, né, eu não fujo de batalha, não fujo de batalha, né? Então, para mim, a decisão mais certa foi, a mais acertada é essa que eu tomei hoje, que eu decidi hoje, né? Eu iria fazer outras coisas, não desisti nessa noite, né? Desisti e resolvi tomar uma outra decisão, né? Na vida, nessa nossa vida, é isso daí. Quanto mais o tempo passar, nada, esse é outro assunto. A vida, o tempo vai passando e as guerras da nossa vida vai chegando e vai aumentando
E nós vencemos todas elas, todos nós que queremos, aquele que não se encurva pelo caminho, né? Porque a gente não pode se encurvar pelo caminho, né? O adversário ali ir lá e fazer alguma coisa, a gente se encurvar aqui de medo dele, né? E não e parar a marcha, né? Parar a nossa caminhada. Aí corremos o risco, né? Provavelmente, se Deus não interferir, de ficarmos pelo caminho, de sermos derrotados, né? Agora, quando você se mantém na posição, como diz a irmã Maria José, a cara serva de Deus, quando a gente fica na posição, né, e não para a marcha, né, pega a espada e continua, aí certamente nós vamos ter vitória, né? Passamos os momentos difíceis, as dificuldades, as guerras da nossa vida, mas a vitória, ela é certa, desde que não viemos ficar pelo caminho, né? O adversário da nossa vida, ele vem de diversas formas. Ele vem de diversas formas. Hoje mesmo eu estava andando, né? Fui fazer uma caminhada. Logo quando eu saí, vinha um atrapalhado da pessoa. Para muitos louco, né? Mas na verdade ali tinha um espírito, uma legião de espíritos, sei lá. E eu de longe estava vindo, estava lá no topo no topo da rua, e lá embaixo assim estava vindo ele, né? Gritando com os carros, gritando com. Parecia que estava gritando com todo mundo. E ele vinha lá. Eu passei ali, eu nem passei reto, nem olhei. Aí ele falou, até comigo, ele chamou de tudo quanto é nome, de tudo quanto é nome, me xingou de tudo quanto é nome. Eu falei, olha ele aí, olha ele aí. Mas passei ali doido. Não demonstra medo não, pode ter medo não, né? Passa atento, porque eu tinha umas pedras soltas, já olhei, olhando aqui para ver qual era o movimento dele, porque de repente se um homem resolve pegar uma pedra, você tem que juntar nele, véio. Não pode deixar ele pegar aquela pedra e lançar, ou fazer um movimento de lançar, que vai lançar aquela pedra, porque se lança uma pedregulha daquele negócio, ele te mata, né? Então ali bem esperto, porque se ele faz alguma coisa, tem coisas na nossa vida que a gente tem que estar pronto. É claro que você não. E se puder evitar um confronto, melhor. Muito melhor, né? Evitar um confronto ele é muito melhor, mas tem que ficar esperto, porque o inimigo ele é astuto. Como é que fala? Ele é covarde. O inimigo é covarde, né? Você não acha que ele não vai pegar pedra? Pode pegar. Os pedregulhos desse tamanho. Calçada, né? Aquelas pedras de calçada grande, né? De calçamento de calçamento, né? E eu passei ali, na hora que eu passei, ele começou a me xingar de tudo quanto eu não me nem olhei. Eu só fiquei olhando aqui no reflexo aqui, ó, pra ver se ele ia pegar a pedra. Porque se ele pega a pedra, tem que correr e se jogar nele. Antes dele lançar a pedra. Se joga nele. Aí é um confronto, aí não tem jeito, né? E a todo tempo clamar a Deus, né? Tem que clamar a Deus. Mas não com medo, sabe? Ah, Senhor, com medo que eu tô. Não tem medo de nada não. Nada não. E vem outros obstáculos, né? Vem problemas de diversos tipos de problemas, né? A gente começa a observar os nossos inimigos. O nosso inimigo é um só que ele tem poder, né, de estar em todos os lugares e praticamente quase em todas as pessoas, né? Ele pode tomar uma pessoa que não esteja devidamente preparada espiritualmente, tomá-la e aquela pessoa investir contra você alguma coisa, em algum sentido. Ele pode, o inimigo ele pode tomar uma mulher,
e essa mulher querendo trazer algum prejuízo a você, vamos supor, você é casado, né, querendo trazer algum prejuízo, alguma situação, ele vai usar a sedução, o poder de sedução daquela mulher para poder te atrair, para poder te enlaçar, para poder te colocar numa armadilha, né? É assim. Se for dentro da tua casa, dentro da tua parentela, vamos dizer assim, vai colocar um ciúme entre você e seu irmão, seu parente, né? Vai colocar um ciúme, né? Porque ele está cochilando, né? Pode usar você também para prejudicar os outros, né? Para que você venha prejudicar as outras pessoas, né? Então ele vai colocar no meio das pessoas para trazer uma situação. Então ele entra de diversas formas e a gente deve estar preparado para isso, preparado, sabe? Preparado para oferecer a resposta espiritual, principalmente. Muitas das vezes a resposta ela é a resposta do homem mesmo, né? Da pessoa, a resposta da personalidade da pessoa, do sujeito, né? Do sujeito homem. E temos que estar preparados para isso, né? E dessa forma nós vamos vencendo, vamos tendo os prejuízos também. Os prejuízos é inevitável, né? Ninguém pensa que, que é mar de flores, não é. Tem os prejuízos, tem as derrotas, né? Algumas derrotas. A única derrota que você não pode ter é você cair, você ficar debaixo da sola do adversário, né? Sob o controle dele, sob o domínio dele. Isso aí você não pode permitir. Não pode permitir isso. Você é você, né? Você tem a sua personalidade. Você é independente, né? Nós somos, vamos supor, nós somos cristãos, né? Cada cristão tem a sua personalidade, a sua identidade. Cada um luta, né? Pela sua própria vida, pelos seus próprios interesses espirituais também, né? Eu não quero o mesmo dom espiritual do meu irmão. Eu tenho que ter o meu dom. Entendeu? É o meu dom, né? Ele vive com o dele lá e eu com o meu aqui, né? E um respeita o dom do outro. É assim que funciona, né? Então, essas palavras hoje eu vou fazer bem pouquinho aqui. Que Deus nos ajude, nos dê essas vitórias que nós precisamos, né? Uma boa consciência do que nós vivemos, né? Eu acho que acredito que aos poucos Deus vai colocar as coisas tudo, né, no seu devido lugar, em tudo, inclusive dentro da nossa consciência espiritual. Estamos chegando em tempos aí difíceis, né? Difíceis, muito difíceis. Hoje mesmo estava estudando um pouco ali, pesquisando a respeito dos acontecimentos que já estão ocorrendo, quebradeira de banco, fala de Papa, né? A fala do Papa, eu não sou católico mais há muitos anos, né? Mais de 20 e tantos anos que eu não sou católico. Não sigo o Papa, mas o Papa, ele tem uma importância no sentido da instituição, a instituição da Igreja Católica, né? Do Vaticano, ele tem uma importância. A fala dele tem uma importância, né? Ecoa de uma forma importante no mundo, né? Tem uma estrutura, o Vaticano, uma grande estrutura, né? Não fala qualquer coisa, né? Eles não saem falando, olha, dando palpite, né? Pitaco, nada, né? Normalmente quando sai uma informação, quando sai uma palavra, quando profere alguma coisa, é porque aquilo ali já foi avaliado, já foi analisado. Então o Papa, agora recente, né, ele reconhecendo aí que realmente vai acontecer a Terceira Guerra Mundial agora, tá? Que ele vai estar vivo provavelmente para ver essa Terceira Guerra Mundial, coisa que ele achava que não estaria, né? Então
Outra coisa também que a gente vem observando também nesse mesmo contexto é como é que chama? A outra fala do Vladimir Putin, né, do presidente lá da Rússia, né, a respeito dos acontecimentos e dos acontecimentos que vinham ocorrendo, que ele vem falando também até antes mesmo dessa guerra da Ucrânia, né, já vem falando o que iria acontecer, quais seriam os reflexos dos embargos dos americanos e da União Europeia, né, os acontecimentos dessa guerra, né, durante e pós essa guerra. Na verdade, não sei nem se é pós, acho que ele não falou isso, pós, né, os acontecimentos a partir dessa guerra. Não, é a partir dessa guerra. Né? Então, descrevendo ali que isso culminaria, ele não falou com todas as letras, nem palavra, não citou em nenhum momento que iria acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas disse que isso desencadearia, né, um confronto de como é que chama a palavra que ele disse, um confronto, um confronto internacional, né, algo que traduzindo o que ele disse, é uma guerra mundial, né? Seria uma guerra mundial. Então, o colapso, né, em torno do colapso mundial no sistema financeiro mundial, o colapso geopolítico, né? Por que o colapso geopolítico? As nações estão buscando, né? Estão buscando a cachorra. Estão buscando cada uma buscando os seus interesses, né? Interesses comuns, né? Todo mundo querendo fugir desse regime, desse sistema atual, né? Procurando uma colocação, uma participação, né, um pouco maior, né, dentro de um sistema econômico, né, e isso, né, está gerando um colapso no sistema geopolítico, no sistema financeiro, econômico mundial, né, que isso, por conta desse colapso, né, das relações, né, internacionais, em todos os campos, financeiro, econômico, político, né, isso vai culminar numa guerra, é a Terceira Guerra Mundial, né? E isso, muitos se enganam, muitos pensam que não vai, que não sei o quê. Isso é agora, isso não é para daqui 2 anos, eu não sei, pode chegar até 2 anos isso aí, não sei, eu acredito que é já. E, inclusive, acredito, o presidente Lula, ele está indo para a China agora, no final agora de março. Né? Me parece que vai uma comitiva gigantesca com ele. Não foi para os Estados Unidos essa comitiva gigantesca, está indo para a China. Né? A verdade é que o Brasil ele já tem um pacto. Esse pacto ele não estar formalizado ali em documentos, em papel, em endosso político, né? Mas existe um pacto entre Brasil, China, Rússia, África do Sul, Índia, né? Existe um pacto, né? Esse pacto, vamos dizer que ele seja imaginário, né? Esse pacto, na minha opinião, né, ele vai se formalizar, ele vai criar as formalidades,
a partir de agora, dessa viagem do presidente do Brasil para a China. Né? Ele, a partir deste momento no qual o governo brasileiro ele vai para lá, porque muitos pensam que o Brasil não tem uma importância para o mundo. Tem muita gente que pensa isso. Não tem. É uma importânciazinha assim, não é. A importância do Brasil é gigantesca. O Brasil aqui é um dos maiores fornecedores, né, de commodities, né, de recursos naturais do mundo. Né? Os recursos, como por exemplo o alimento, né, o Brasil é um dos maiores fornecedores. Sem o Brasil, o mundo entra em colapso. Sem o que o Brasil fornece ao mundo, fornece para o mundo, mesmo que o mundo tenha uma grande quantidade, né, desses recursos, sem o Brasil o mundo entra em colapso. Um colapso. Né? Então, tanto os Estados Unidos, né, o regime controlado pelos Estados Unidos, ou o sistema controlado pelos Estados Unidos, como o sistema controlado ou que será controlado pela China, de certa forma. Né? Então, os dois sistemas, né, buscam estes recursos que há no Brasil. É fundamental para que esse sistema tenha sucesso. Né? Porque senão o emprego, a conquista de outros recursos que possa substituir os recursos que há no Brasil, né, seria muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas muito difícil para quase impossível, né, para que esse sistema, o sistema, pelo menos o sistema controlado pela China, que será controlado pela China, que eles possam conquistar esses recursos, seria algo assim quase impossível. Né? E o Brasil, até então, ele está na mão dos Estados Unidos. Até então ele está na mão dos Estados Unidos hoje. Né? Porém, os Estados Unidos, o sistema controlado pelos Estados Unidos, não dá o devido valor para o Brasil. Né? Eles só querem importar, né? Importar os nossos recursos. Eles só querem importar, eles não querem que o nosso país ele use parte dos nossos recursos para poder desenvolver matéria-prima não, material manufaturado, né, industrializado. A ideia do governo, o projeto desse governo Lula, que não é de hoje, desde o seu primeiro governo, é industrializar o país. Industrializar. Né? E o pacto que tem, o pacto imaginário que vai se formalizar agora, vocês podem anotar isso daí, escrever, depois vocês me falam. Esse pacto, né, ele prevê, né, o uso de parte desses recursos para industrialização do Brasil. Né? Ou seja, e ainda, talvez, acredito, né, o que eu imagino, o recurso, né, o financiamento, né, dessa industrialização do país aqui no Brasil, né, usar os recursos para poder abrir indústrias no Brasil, para que a indústria do Brasil possa se usar desses recursos, vai vir parte disso daí lá da China. Grande parte, a maior parte, vai ser lá da China. Né? Então, eu acredito que a partir de então, desse encontro, dessa formalidade que vai se desenvolver ali entre Brasil e China e, consequentemente, né, os países que são integrantes do BRICS, né, a partir daí, então, começa a desenvolver, né, porque hoje o BRICS ele é considerado como um fórum, como um ambiente de debate,
né? Mais ou menos assim, né? O BRICS ele vai então, a partir desse encontro, ele começa, né, a, 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 a tomar as decisões de criação, né, de um bloco, né? Assim como a OTAN, assim como a União Europeia, mais ou menos, né? E, e então, mais ou menos igual os dois. A OTAN é uma organização de pacto militar. A União Europeia é um bloco ali de, vamos dizer, de compartilhamento comercial, militar também, mas comercial. Então, o BRICS, dentro da minha leitura, que é uma fusão disso tudo, né? E então todos os países do BRICS, eles são, terão, acredito, como é aqui no Mercosul, livre acesso entre os, né, a, a população do Brasil pode ir na China quando quiser, na Rússia quando quiser, os da Rússia para cá, os da China para cá também, da Índia, enfim, de todos aqueles que farão, que serão componentes, né, países que compõem ao BRICS. Aí existem em torno de 20 países que já solicitaram o ingresso no BRICS. 20 países, né? Então, eu acredito que pelo menos aí esse bloco, ele é um bloco de pelo menos aí uns 40, 50 países que vai ingressar, né? Que vai, o ingresso, a, a retirada desses países, desses 20, 30, 40, 50 países do sistema que é controlado hoje pelos norte-americanos, né, vai provocar aí um colapso generalizado no sistema monetário mundial, econômico mundial, né? Econômico. Vai causar um transtorno assim, gigantesco, assim, que não é possível, né? Isso não é possível, não tem nenhuma possibilidade desse sistema se manter operante no mundo sem os países que vão sair desse sistema, né? Então, isso provocará a Terceira Guerra Mundial, né? Talvez nós vamos ver, né, a OTAN atacando lá a Rússia, né, e a Rússia atacando a OTAN ali, os países vizinhos ali da Rússia, como a Polônia, como, enfim, a Croácia, atacando aqueles países, né? E você vai estar ligado ali, poxa, ali a guerra é por causa daquilo ali. Não, a guerra é muito maior do que aquilo ali, né? A guerra é muito maior do que aquilo ali. A OTAN, ela vai investir contra a Rússia ela vai pedir, né, o auxílio dos seus parceiros, os seus parceiros vão lutar a favor da Rússia contra a OTAN, né? Que são amigos da OTAN também, não fazem nem parte da OTAN, mas são amigos, países aliados, e vão lutar contra a Rússia, contra a China e contra todos os países que lutam contra todos os países aliados da Rússia e vice-versa, né? Já fiz um balaio de gato aqui, né? E isso aí vai gerar, isso aí nada mais é que a Terceira Guerra Mundial, né? Mas o indutor, né, o componente indutor dessa guerra, o componente indutor dessa guerra são as nações que deixarão de ser, né, do sistema que é controlado pelos Estados Unidos, né? Por que esses países querem sair desse sistema controlado pelos Estados Unidos? Porque esses países, lá nesses países, a miséria está lá, a fome está lá, né? Ninguém ganha, os países não ganham o suficiente para manter a sua população, né?
Os países não ganham o suficiente, né? Não faturam, não arrecadam o suficiente. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Um país tão rico, distribui as suas matérias-primas, exporta para lá, e o que arrecada não consegue sequer comprar o, a, o, os manufaturados, as coisas que são fabricadas lá fora que nós precisamos trazer para o Brasil, né? Como, por exemplo, o aço, o ferro, né? Nós precisamos, a celulose, nós precisamos trazer lá de fora, sendo que nós poderíamos produzir aqui dentro. Então nós temos que comprar lá de fora e nós não conseguimos comprar. Não conseguimos, né? Aí falta medicamento, porque não conseguimos comprar o medicamento, né? Aí falta tudo, né? Aí quando distribui, a arrecadação que o país tem aqui é insuficiente para o país. É insuficiente. Então o país, o que ele precisa fazer? Produzir. É igual uma casa. É igual uma casa. Às vezes está ali o pai de família, ele trabalha ali, ganha lá seus 3 mil, 4 mil reais, vamos dizer. 3 mil reais, vamos falar assim. Ou 2 mil reais, melhor, 2 mil. Ele ganha lá 2 mil reais, aí tem ele, esposa e 2 filhos. Os 2 filhos grandes já, né? Aí o que acontece? Gente, o dinheiro não está dando, aí a esposa vai trabalhar para ganhar mais 2 mil. Ó, 4 mil ainda não está dando, aí vai o filho trabalhar, a filha, para ganhar, para juntar tudo, né? E conseguir ter uma qualidade melhor de vida, né? Eles vão viver com 2 mil? Vive, mas vive precariamente. É o que está acontecendo com os países no mundo. Eles estão vivendo precariamente. E muitos colocam a culpa na corrupção. É verdade, a corrupção ela é um câncer, né? É um câncer, ela tira parte dos recursos dos países, né? Mas não é a corrupção. O problema aí não é a corrupção. Muitos colocam ali, é a corrupção. Não, não é a corrupção. Ela realmente prejudica mais ainda. Mas o problema é a arrecadação. O país, para que possa arrecadar, para que possa ter uma qualidade, para que o país ele possa ser próspero, ele possa desenvolver, ele precisa produzir. Assim como o pai de família, ele tem que ir a mãe, o pai, os filhos, tudo trabalhar, né? O país ele precisa produzir, né? Ele produzindo, ele gera emprego, né? Não existe essa condição de falar assim, nós vamos pegar, por exemplo, o Brasil aqui, são 100 e poucos milhões, a força de trabalho, né? As pessoas que estão em condições de trabalhar, né? 100 e poucos milhões de brasileiros que estão em condição de trabalhar, né? Então, aí desses cento e tanto, tem 15 milhões que estão desempregados. Aí tem mais 40 milhões e tanto ou mais que isso, né? Que estão vivendo do incerto, muito pouco, não conseguem, não entra o recurso necessário para as pessoas sobreviver, né? E como é que você resolve isso? Né? Vamos agora abrir um monte de supermercado? Não é assim. Supermercado para vender o quê? Não tem, nem abre para isso. Para ter supermercado tem que ter o público para comprar. Loja de roupa tem que ter o público para comprar, né? Tem que ter o alvo, né? As pessoas para poder comprar. Então só existe uma possibilidade de gerar prosperidade, de gerar renda, de gerar progresso, é gerando renda. E como é que é renda? Tem que gerar o quê? Que industrializar para poder produzir matéria-prima, produzir os produtos, né? Para o mercado interno, para você vender dentro do mercado interno, que é o Brasil, aqui dentro do Brasil, e parte para você exportar para o mundo, né? Para os países que têm interesse. Aí vai as alianças, né? Você faz lá as alianças, por acaso o BRICS, né? Você vai vender parte disso para os países que integram o BRICS ou integram o Mercosul, enfim, dessa forma. Então existem acordos, né? Para que
tanto os outros países possam vender para você e o seu país vender para os outros países, né? Existem acordos, né? E regras para isso, né? Mas essa é a única forma de você gerar prosperidade, de você gerar desenvolvimento no país, né? Através disso vem, se as pessoas estão ganhando salário, elas têm necessidade de comprar roupa, elas têm necessidade de férias, né? De viajar, elas vão comprar carro, elas vão, né? Então vai gerando diversos campos, né? No mercado, de diversos setores comerciais no mercado. Existe necessidade de viajar, de fazer turismo, né? Existe necessidade de passar nos médicos, existe necessidade de ir no dentista, agora comprei uma casa, ou aumentei a minha casa, preciso, né, comprar material de construção, preciso comprar mobília, preciso mandar fazer as mobílias, enfim, né? E começa a haver um progresso, um desenvolvimento, né? Então é dessa forma, né? Agora, o que acontece dentro desse, para fechar o que eu quero falar aqui, né? Porque me parece que esse BRICS, ele não vai, pelo menos dentro ali da ideia de BRICS, eu acredito que ele não vai durar muito tempo, né? Não acredito que não vai. Da mesma forma que o regime já existente, né, o sistema já existente que é controlado pelos Estados Unidos também não vai para frente. Os dois, eles vão se engalfinhar, eles vão guerrear um com o outro. E disso daí nasce um outro sistema, um novo sistema, né, que penso eu que é um sistema, né, uma fusão dos dois sistemas, né, uma fusão, a criação, né, de sistemas melhorados a partir dessa plataforma, né, já existente, controlado pelos Estados Unidos, e do que vai ser o BRICS. Então, algo melhorado, né? Vão implantar um novo governo mundial nisso tudo, um novo governo que controlará o mundo. Então começa os tempos aí da grande tribulação, ou pelo menos os tempos de dores, não sei, mas é um tempo de perseguição do povo de Deus, né? É um tempo de perseguição do povo de Deus. Mas o bom disso tudo, que eu na verdade, de certa forma, eu me alegro com, assim, das coisas estarem acontecendo assim. Me alegro, que eu falo é no sentido assim que Cristo tá voltando, velho. Tá voltando, né? Tá acabando, tá acabando. Vai ser duro. Misericórdia. Agora, a gente pegar, tem muitos que falam assim, não, mas não pode falar essas coisas. Por que não? Se a gente não se prepara para isso daí, que vai acontecer, se você não prepara aqui, para isso daí, provavelmente vai morrer. Vai morrer na fé, vai congelar, não vai conseguir ter ações, reagir a nada, né? Se você não se preparar desde já, né, para as coisas que vão vir, né, provavelmente você vai ser derrotado se Deus não tiver misericórdia, porque Deus pode criar um caminho, pode criar um escape, né? Pode criar um escape, mas você vai ter que reagir, você vai ter que buscar, né, uma saída para que você não perca a tua fé. Até porque conduzir nesses dias a tua vida, a minha vida, nossa vida, é pela fé. Não vai ter um encontro lá, olha, eu vou lá para a igreja, de repente os irmãos da piedade me atendem. Não vai ter não, meu amigo. Nesses dias não vai ter não, né? Vou lá falar com o padre, não, padre,
Nem batina ele vai estar. Não vai ter. Se ele te ver, ele fecha a porta da casa dele. Pra tu não comprometer ele. Entendeu? Vai ser cada um por si, Deus por todos. A diferença nisso tudo, sabe o que é? Que Deus ele pode mover um ali, o coração de um, que esteja preparado. E Deus vai revelar para ele, olha, aquela irmã, ou aquele fulano, ou aquele, tu viu aquela pessoa lá, nem conhece. E de repente Deus vai mostrar o que tem de necessidade, o que precisa ser feito. Às vezes é só um abraço. Vai libertar a pessoa. Às vezes não, às vezes vai ter que levar uma sacola lá, umas caixinhas, uns negocinhos lá na casa daquela pessoa. Às vezes é coisas muito mais terríveis que vai ter que fazer lá. É isso aí, Deus vai movimentar as coisas dessa forma. Né? A pessoa vai lá, ó, muqueadinha como um visitante normal. Não vai chegar lá com escândalos, né? Ah, glória, aleluia. Não vai ter isso não, velho. Vai não. Vai chegar lá miudinho. Deus preparou. Abraça. Muito. Olha, se falar de ajoelhar aqui, ó, o celular já mostra o joelho aqui. Nesses dias parece que a tecnologia vai estar melhorada. Você acha que é daqui a um ano? Se for lá na loja daqui a um mês, tu vai ver que já está melhorada as tecnologias. Entendeu? Daqui a um mês ou amanhã mesmo. Vai lá para tu ver. Então, às vezes não vai nem poder falar, vamos orar. Às vezes vai pegar e se joelhar ali quietinho. Quietinho. Nem um pio. Nem um pio. Entendeu? E não vai estar orando? Vai estar orando. Vai estar orando. Já vi, né? Várias pessoas falar que a Bíblia, né, vai ter que rasgar lá um pedaço dela, guardar, buquear aquele pedaço para poder ler a palavra de Deus né, no momento das nossas aflições. Não vai poder ter. Quando acabar essa guerra, tudo muda. A era é outra. Talvez esse ano, o ano vai ser o ano 1, ano 2, ano 3. A era Cristo, nós estamos vivendo a era cristã. Nós estamos no ano 2023 da era cristã. Vai acabar. Ano 1 do ano não sei o que, ano 2 do ano 3, do ano 4. E vai começar um novo calendário. Um novo calendário. Então, agora, se nós não começarmos a começar a pensar nisso, a nos preparar espiritualmente, principalmente, né, no nosso psíquico, no nosso coração, vai ficar difícil para nós. Vai ficar difícil, né? Vamos ficar paralisados. O medo vai ser... Falar com Deus vai ser algo que você vai ter que estar ali, ó, falando com Deus aqui. Né? É dessa forma que nós vamos falar com Deus. Né? E não é daqui a 20 anos, não. É já. Quem está fazendo as faculdades, quem está se preparando, deve fazer. Mas é bem provável que ninguém vai concluir nada. Guarde essas palavras que eu estou falando. Pode guardar. Às vezes não vai concluir nada. Não vai dar tempo. Essa era que nós vamos entrar, nós vamos viver um tiquinho nela. Nós vamos viver. Né? Depois que acabar essa guerra, quem Deus levar, levou, tá salvo, não sei. Né? Deus sabe. Né? Deus sabe de cada um.
né? Aquele que foi para o Senhor foi, aquele que não foi, não foi, né? Não foi, né? Depois da morte, né? Estou falando depois que morreu, o corpo parou, acabou, findou a vida, né? Então quem foi, quem já teve a sua história com Cristo, maravilha. Quem não teve, né? Nós que vamos estar aqui, né? Nós vamos ter que dar uma acertada, hein? E eu acredito que nós temos que começar a acertar esse assunto é já, né? Porque talvez não dê tempo, né? Nos dias que vai vir aí, talvez não dê tempo, porque nós vamos estar passando grande angústia, grande dificuldade. A guerra, depois da guerra, é um momento de paz, é de paz. A nossa aflição vai ser outra, vai ser na alma. A aflição da nossa vida vai ser na alma. Não é? A guerra já vai ter acabado, ela vai fazer um barulho, um problemão, muitos vão até morrer. Vai morrer uma pancada de gente. Você viu de morrer gente aí na pandemia? Você não viu nada. Tem gente que vai evaporar com as armas de guerra, né? Então vai morrer muita gente, né? Ah, você está com medo? Fique não, meu amigo. Enfrenta isso daí. Enfrenta aqui dentro, aqui no teu psíquico, né? E depois a nossa guerra vai ser espiritual, né? Vai ter o pão de cada dia, viu? Vai ser um tempo de paz depois, calmaria, o pão vai estar ali. A porção que nós necessitamos eles vão dar. Vai ter tudo, a roupa. Vai ser pequeno. Esse negócio de prosperidade, ganhar cada vez um carro, uma casa. Ah, agora eu quero ter uma casa na praia, quero um sítio, quero isso. Vai acabar isso aí. Eles vão tomar tudo. Tudo. Vai tomar tudo. Entendeu? Cada um vai ter a sua porçãozinha. Você acha que isso aí vai ser o comunismo? Não, vai ser a fusão do comunismo com o capitalismo. Eles vão pegar as ideias do comunismo e as ideias do capitalismo. Vai juntar tudo e ó, cada você tem aqui, você tem sua casa aqui, sua família, essa aqui, esse modelinho aqui. O outro tem ó, seu carrinho aqui. Você pode viajar assim, você pode viajar assado. É assim. Ó, sem manifestações, sem crenças, sem isso. E aí vai entrar a aflição espiritual. E aí a comunicação do povo de Deus passa a ser por espírito, né? Por espírito ou por ações, né? Não é que tu estiver caindo, às vezes vai chegar um outro, vai te levantar ali, vai dar um tapinha aqui em você, um abraço, alguma coisa, e aquilo ali vai te fortalecer. Às vezes haverá outros tipos de problema. Da mesma forma, a ação do outro é que vai te fortalecer para você continuar na caminhada. O outro sem barulho, sem manifestações, né? Por isso que está escrito lá que quando as pessoas que tiver a marca na mão, né? Ou na testa, vai ser muito difícil. Sabe por quê? E aí é uma interpretação minha, eu posso estar errado nisso. Eu posso estar errado. Hoje as pessoas, vou falar, os religiosos, não vou nem falar que é só o cristão, não é só o crente ou o católico. Os religiosos, todos eles gostam, precisam, têm necessidade de extravasar a sua fé, a sua crença, falar, enfim, todos têm, né? E quando na verdade nós precisamos adquirir, pode ser que tenha muita crítica nisso que eu vou falar aqui, nós precisamos adquirir a condição de ter todo
essa espiritualidade que não é, que aqueles que gritam, que falam, nós temos que ter, mas temos que ter interno, só lá dentro de nós, né? Uma comunicação direta, sem barulho, sem só nós e Deus lá dentro. Porque nesses dias aí, se nós extravasarmos, a testa aqui, o que está na testa e na mão vai nos denunciar. E aí morre. Morre. Ou vai ser preso, ou alguma coisa vai acontecer. E aí diz que vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Para a grande maioria. A grande maioria tem essa necessidade, né? Eu posso estar errado no que eu estou falando. Posso estar errado. Né? Mas é essa a leitura que eu tenho. Essa é a minha interpretação, né, sobre isso. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Ah, tem um negócio lá, vai. Por quê? Ele só vai me condenar se eu infringir a lei. É só isso. Ele só vai me condenar se eu infringir a lei. A bateria acabou. Se eu infringir a lei, ele vai me condenar. Se eu não infringir a lei, ele não vai me condenar. Entendeu? Então é isso daí. Ficou muito longo, mais de 50 minutos. Mas é o que eu senti de falar, né? Hoje estou num dia meio assim, os acontecimentos, né? Me deixou um pouco chateado, mas eu já estou recuperando. Vou resolver, tá? Deus vai criar caminhos, acredito que Deus vai colocar homens, né, nisso aí, homens com o coração de Cristo, né, para criar caminhos. Eu estou buscando também na guia de Deus, tentando um contato com alguns homens de Deus, alguns homens de Deus, onde eu vou conversar antes de ir para algum lugar para conversar. Querem passar isso por alguns irmãos aqui mesmo, né, de São Paulo. Né, mas eu quero resolver, preciso resolver, né? Nós estamos em dias difíceis, né? Nós precisamos encontrar meios de ter paz, né? Todos nós, inclusive aqueles que se levantaram assim, né, contra mim. Eles também precisam de paz. Parece que não. Eles precisam de paz. Eles precisam se encontrar com Deus também, né? Eles se fazem de durão, se fazem até de Deus, né? Nós é que temos Deus, nós é que somos, né? Estão enganados, estão dependendo, estão precisando de Deus, né? E que Deus possa aparecer na vida deles, né? Oxalá que Deus apareça na vida deles, né? Não para ferir, para machucar eles, não, para que Deus apareça na vida deles, abrindo os olhos, né? Que na graça do Senhor Jesus não tem espaço para guerra entre irmãos. Não há espaço para isso. Quando os irmãos se reúnem, quando os irmãos estão juntos no mesmo ambiente, nós estamos ali para um levantar o outro, para um pegar a espada para defender o outro e não para matar o outro, né? Então, oxalá que Deus dê a estes, né, esse direcionamento, mas aqui dentro, né, por causa de uma fala, aqui dentro, e mostre para eles o que é ser um cristão, né? O cristão, né, ele tem que ter o coração de Cristo. Se nós não conseguirmos alcançar o coração de Cristo dentro de nós, somos miseráveis. Deus seja louvado.